Vou pedir para os meus amigos abrir a palavra de Deus no livro de Filemon. Hoje nós vamos estudar expositivamente o livro de Filemon. Eu brinquei no grupo de comunicação da igreja. Falei, olha amigos, hoje vou fazer a igreja ler um livro inteiro da Bíblia. E eu vou explicar esse livro inteiro durante a mensagem. Aí antes que alguém ficasse preocupado e saísse do grupo, eu falei, calma que Filemon é só um capítulo. Quem nunca leu um livro da Bíblia, hoje vai ler o livro de Filemon. Amém, amigos? Por isso que é essa dificuldade de encontrar o livro de Filemon. Manuseia pouco. Vai lá no índice, antes do livro de Hebreus. Como referência, acha o livro de Hebreus e volta para a carta de Paulo a Filemon. Eu vou ler o versículo 21, e a partir de então, deixo aberto no livro de Filemon, deixo uma caneta próximo para as suas anotações, e daremos continuidade à palavra. Diz assim: escrevo-te confiando na tua obediência, sabendo que farás ainda mais do que peço. Que o Senhor nos abençoe em sua palavra. Amém, amigos? Feliz em ver a família do pastor Castro aqui. Deus abençoe vocês. Amigos, Paulo, aqui ele era prisioneiro de Roma, e pelos registros, seu amigo Filemon estava em Colossos, e o elo que une entre os dois e que desenvolve essa carta era o escravo fugitivo de nome Onésimo. E os detalhes, eles não ficam claros, mas o que parece é que Onésimo havia, de certa forma, roubado o seu dono, o seu senhor, e depois empreendeu fuga para um lugar distante para não ser capturado, foi para lá em Roma, na esperança de desaparecer no meio da multidão. Foi para Roma, uma metrópole populosa, cheia de pessoas, mas pela providência de Deus, ele vai se encontrar com o apóstolo Paulo, e ele vai se converter. E agora? Talvez Onésimo devesse ficar com Paulo, e Paulo, com toda a convicção, estava precisando dessa ajuda de Onésimo, mas algumas perguntas desse livro, automaticamente, elas vão se desenvolvendo conforme a leitura do texto. Por exemplo, o que faria agora com as responsabilidades do servo Onésimo para o seu senhor, para o seu dono, Filemon, que está em Colossos. Obrigado. Por lei da época, paramentado nos deveres da época, o dono de um escravo, ele tinha por direito de executar um escravo que se rebelasse, um escravo, por exemplo, fujão. Agora, o que entra em impasse nessa questão? Nós estamos falando de um Filemon agora crente. Talvez essa seria a atitude dele no passado. Porém, agora Filemon era crente. O que ele faria? Se perdoasse Onésimo, seria uma coisa complicada, porque abriria uma brecha para os outros senhores de escravos pensar que afrouxaria as regras para então os escravos da época. Agora, se ele castigasse o fujão, de que maneira ele aplicaria o seu testemunho de cristão para os demais crentes da época? Ele estava numa saia justa, num grande dilema. Se punir, vai ficar mal entre os crentes; se afrouxar, vai ficar mal entre os outros senhores de escravos. E é provável que Tíquico e Onésimo tenham levado essa carta a Colosso, junto com
a epístola de Colossenses. Nela nós vamos ter alguns papéis importantes ao tentar ajudar Filemon a resolver essa questão, esse problema, e é esta a mensagem. Ao mesmo tempo, nós observamos uma bela imagem do que o nosso Deus e Pai, que através do nosso Senhor Jesus Cristo, fez a nós todos cristãos. E o tema dessa mensagem nessa noite é baseado numa frase de Martinho Lutero, aonde ele diz assim: somos todos Onésimo, somos todos Onésimo, e é o que vou pregar com vocês. Bom, Paulo, ele não havia fundado a igreja em Colosso, e nesse momento ele nem havia visitado. É provável que a igreja ela tenha começado resultado de uma célula em Éfeso, que resultou a igreja em Colossos, e que talvez Epáfras, ou Epafrás, fosse o pastor presidente dessa igreja, porque a saudação é para ele, diz assim, ó: saúda-te Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus. E essa igreja, ela vai se reunir também numa célula, dentro de uma casa, lá na casa de Filemon e da sua esposa Áfia, dentro da casa de Filemon e sua esposa Áfia. O texto não vai falar claramente, mas tem um outro personagem que se chama Arquipo, que alguns imaginam, nomes difíceis, né? Que alguns imaginam que Arquipo era filho de Filemon. Bom, de qualquer forma, ele tinha uma função atuante dentro da igreja, porque quando Epáfras saiu de Roma, foi para Roma, quem assume no lugar é Arquipo, que começa a dirigir aquela congregação. Bom, se esse é o caso, até fica explicado a forte admoestação, a forte doutrina e pesada doutrina que Paulo envia para Arquipo em Colossenses 4,17, que ele até diz assim, ó: cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor Jesus Cristo. Quando ele escreve uma carta a toda a igreja de Colossenses, ele direciona principalmente para o pastor dessa igreja. Muito bom. Nessa saudação do começo da carta de Filemon, Paulo ele vai expressar um profundo amor, um profundo cuidado com seu povo, com seus amigos, e ele lembra que a causa dele estar preso não foi uma desregra a uma sociedade, não foi um caso desordeiro, mas a sua prisão era manifesta pelo seu amor e testemunho a Jesus Cristo, a quem ele tinha se convertido. Timóteo é incluído nessa saudação, apesar do conteúdo principal da carta pensar o coração de temor de Paulo para Filemon. Então o ministério de Paulo, ele sempre fez questão de registrar toda a sua equipe que trabalha com ele. Ao escrever as cartas, ele faz questão de incluir toda a equipe que está nessa missão com ele, todos os seus colaboradores, e ele até gostava de usar os termos cooperadores, companheiros. E como que eram as igrejas no Novo Testamento? As igrejas, elas eram igrejas celulares, sim, que é a inspiração das nossas igrejas na visão celular, dentro das casas. Assim eram as igrejas, elas eram dentro da casa, não era ainda dentro de um cenáculo, dentro de um galpão, mas dentro das casas. E a casa de Filemon era uma dessas células, era uma dessas congregações de Colosso. Paulo, inclusive, tinha ganho Filemon para Jesus Cristo. Paulo fez parte da conversão de Filemon, e Filemon havia se tornado uma bênção para os outros cristãos, como registra no livro próprio de Filemon. E Paulo, ele costumava começar as suas cartas com palavra de gratidão ao nosso Deus. Gálatas, inclusive, foi uma única exceção. Todas as demais cartas paulinas, ele começa mencionando a sua gratidão a Deus. E nessa ação de graça, Paulo, ele vai descrever
como um amigo, um homem de amor, um homem temente, um homem de fé, tanto para Cristo, mas principalmente para aquele que era discípulo de Paulo, para o povo de Deus, para o povo de Paulo, que ele era pastor. Abertos todos a Bíblia em Filemão, vamos ler os 2 primeiros versículos, que diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemão, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. Aqui, amigos, o apóstolo Paulo, ele está mostrando o destinatário da carta, o irmão Filemão, e ele fala como prisioneiro de Cristo, estamos amarrados nesse propósito, estamos juntos, e os remetentes, ele vai falar assim: eu, apóstolo Paulo, e também Timóteo. Então o irmão Filemão é tido em boa conta, tanto pelo apóstolo Paulo, quanto pelo seu companheiro Timóteo. A carta, ela também contempla os outros destinatários que eu já citei. Então a apresentação dos apóstolos dos gentios, apóstolo Paulo, o apóstolo geral, presidente dessa época, ele serve no começo somente para identificar o remetente da epístola, pois é possível também depreender da própria carta que Filemão, o apóstolo Paulo, eles eram amigos de longas datas. Ele não estava escrevendo para um estranho, ele não estava escrevendo porque alguém pediu para que ele escrevesse. Ali simbolizava também uma amizade. Continuamos na exposição. Versículo 3: a vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. 4: sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de vocês nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. O apóstolo Paulo aqui, ele vai fazer menção do nome de Filemão em suas orações. Já havia essa preocupação do nosso apóstolo, e ele estava grato a Deus por ouvir acerca da confiança que Filemão tinha depositado em Jesus Cristo, e do ministério que ele estava desenvolvendo em Colossos, né, e o amor que ele estava dispensando a todos os santos naquela época, Daniel. Então o agradecimento do apóstolo Paulo por Deus a Filemão é igual o agradecimento que ele fez por causa das igrejas também em Éfeso. Versículo 6, acompanha comigo: oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Aqui o apóstolo Paulo, ele compreendia que o amor do seu discípulo Filemão, que ele estava aplicando, que ele estava dispensando à sua igreja, aos seus irmãos em Colosso, é um veículo de comunicação entre Deus e aquele povo. Presta bem atenção. A maior transmissão do evangelho não se propaga por folhetos, não se propaga por rádios, não se propaga por televisão. A maior transmissão e divulgação do evangelho se propaga pelo amor que você aplica aos seus discípulos. E a alegria de Paulo era ver que Filemão estava empenhado em pregar o amor que ele recebeu de Deus agora para os seus discípulos em Colosso. Não basta dizer que ama se não aplica, não basta dizer que gosta de cuidar se não faz isso efetivamente. Nós somos uma igreja que gostamos de manifestar o interesse em receber bem, em cuidar bem, em discipular bem, para que o amor propague, com toda a limitação, com toda a restrição da sua alma, da sua natureza adâmica, mas ainda assim se esforçar em querer bem o seu irmão. Amém, amigos? Versículo 7 diz assim: seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Olha que legal, o amor de Filemão trazia alegria e consolação aos santos. Isso alegrou e chegou ao ouvido do apóstolo Paulo. Como é legal, tão longe, sem WhatsApp,
6 e meio, chegar ao ouvido do apóstolo Paulo que Filemão estava cuidando bem da igreja, que ele estava cuidando bem dos seus discípulos, que ele estava cuidando bem da sua geração. É uma responsabilidade manifestada em comportamento. Amém, amigos? 8, por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever. 9, prefiro fazer um apelo com base no amor. E aqui que entra uma história interessante. Eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Preste atenção. Antes de enviar Onésimo, Paulo desenhou todo esse roteiro, toda essa introdução, agradecendo ao comportamento que Filemão tinha dispensado à sua igreja, fazendo menção de todos que estavam participando e coparticipando dessa obra, citando nomes individualmente, citando nomes que estavam com ele, para quem a carta tinha sido endereçada, até chegar no assunto que Paulo queria. Então, antes de enviar Onésimo, o apóstolo Paulo faz um pedido para Filemão. O pedido, ele tem por base, ele já começa a descrever, semelhante como você tem servido a igreja no Colossos, semelhante como eu fiquei sabendo do seu cuidado aqui de Roma, como você tem feito em Colossos. Aqui começa o meu pedido. Não a condição de apóstolo que Paulo possuía, mas ele estava fazendo um pedido para quem estava liderando uma geração. E ele evoca toda a sua real condição, e ele fala assim, ó, um velho, que naquele momento estava preso. Perceba qual é uma das condições de um dos maiores vultos missionários de todos os tempos, o apóstolo Paulo. Ele começa a descrever para Filemão, que confiava em Filemão, que ele fosse restituir o seu escravo. Ele estava levando uma carta, junto com a carta, escravo fujão, porém, Paulo achou por bem, não só enviar a carta, e depois, quando estivesse apaziguado, o escravo fosse atrás. Ele preferiu que o fujão levasse a carta para ele, numa missão. Por quê? Meu Deus, e aí, eu queria pregar para você de Filemão. Quando ele levasse a carta, Filemão veria que não eram só as palavras de Paulo, mas ele também assistiria qual era a real condição do agora Onésimo, e não mais o fujão. Se realmente tinha sido transformado. Quem era aquele homem a que Paulo estava colocando o seu nome a fogo? Versículo 10. Apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. O pedido do apóstolo não era em seu próprio benefício. O texto diz que antes ele tinha por alvo o próprio Onésimo, e que embora era um dos seus filhos na fé, que ele descreve muito bem, para Filemão era um escravo fujão. Filho na fé de que Paulo gerou, para Filemão ainda continuava um escravo fujão. Mas para o apóstolo Paulo, ele cita um filho. O apóstolo declara que Onésimo é seu filho, gerado no meio de uma prisão. Versículo 11, ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Onésimo fugiu de Filemão, e aqui não vai falar por quê, mas por algum motivo ele acabou sendo preso. Não expressa a carta, mas provavelmente porque era considerado escravo foragido. E quando ele vai preso, ele encontra quem dentro da prisão? O apóstolo Paulo. O inusitado aqui é que o nome Onésimo significa útil. É por isso que o genial apóstolo dos gentios, ele faz um trocadilho, um jogo de palavras, e ele fala assim: ora, outrora Onésimo, como escravo, inútil a Filemão,
porém agora estava sendo útil para o propósito que o apóstolo estava descrevendo a Filemon, pelo trabalho ao evangelho. E ele faz assim: antes aquele que era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim nesse propósito. E ele faz um trocadilho. Aí no versículo 12 ele fala assim: mando de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. Imagina Filemon lendo uma carta dessas. Possivelmente Onésimo foi enviado a Filemon em posse da carta, segurando a carta em mãos, pois o apóstolo Paulo deixa claro na epístola que envia Onésimo ainda no corpo da carta, e ele fala assim: mando para você de volta o fujão, como se fosse o meu próprio coração. 13, gostaria de mantê-lo comigo, para que pudesse me ajudar em seu lugar, enquanto estou preso por causa do evangelho. Do mesmo modo que Onésimo foi enviado pelo apóstolo Paulo, um irmão que ele desenvolveu, um filho, um companheiro na sua prisão, de mesmo modo, dessa mesma forma, Filemon deveria recebê-lo. Percebam, não como escravo, não como um fujão. E ele faz questão de registrar, antes como sendo o próprio coração do maior apóstolo que tinha na atualidade. Amém ou não amém? Embora o apóstolo desejasse preservar a vida de Onésimo, ele estava querendo restituir aquilo que Filemon tinha perdido. Olha aqui para mim. Ele sabia que corria um risco. Se devolvesse Onésimo, Filemon poderia matá-lo, porque estaria amparado pela lei. Mas ele sabia que se Onésimo tinha se convertido verdadeiramente, Onésimo não poderia continuar com uma vida pendente, doa o que doer, doa o que doer. Paulo, ele confronta com o que Jesus Cristo faria. Espera aí, você comigo aqui é útil, você tem me ajudado muito, eu vi que você mudou, é notório o seu comportamento, é um cristão no falar, nas suas atitudes, mas impossível é seus erros não ter consequência. Amém ou não amém? Você vai ter que voltar. E quem já teve um histórico de fujão, não custava nada fugir de novo, ainda mais quando a sua vida estivesse em jogo. Ele pega as cartas e vai levar as cartas, porque ele era mercadoria e tinha que restituir a quem ele tinha causado dano. Quem está entendendo, diga amém. Se não, eu explico tudo de novo. Para se ter ideia, estima-se que nessa época havia cerca de 6 milhões de escravos durante o Império Romano. Muitos escravos, homens, mulheres, crianças, idosos, sendo tratados como mercadorias que se comprava, usava e vendia. Só que escravo romano era uma mercadoria cara. Havia um famoso provérbio da época que o número de escravos era igual ao número de inimigos, de tanto que tinha escravos entre os romanos. O escravo, ele fazia serviços gerais, serviço de mão de obras, e ele era vendido por cerca de 500 denários. 500 denários. Um denário era equivalente a um dia de salário de um trabalhador da época. E se o escravo fosse instruído, habilidoso, com talentos, sabia ler, tinha habilidades naturais, tinha escravo que chegava a custar cerca de 50 mil denários.
escravo era caro e precioso. Se soubesse lutar, se cativasse as pessoas, ele ficaria mais caro. Porém, nessas leis sobre sobre os escravos, o dono dele, o senhor dele, poderia libertar o seu próprio escravo. Poderia também o escravo comprar a sua própria liberdade, caso ele conseguisse levantar essa soma equivalente ao seu preço, e o dono autorizasse isso. Agora, se um escravo fugisse do seu compromisso, o dono poderia fazer um prenúncio desse fato e relatar um foragido junto às autoridades. E o escravo, ele era colocado numa espécie de lista de procurados, e começavam uma procura por esse escravo. Provavelmente por isso que Onésimo foi preso. E qualquer cidadão livre que encontrasse aquele escravo, poderia assumi-lo como seu dono, até ter uma tratativa com seu dono oficial. Ele não deixaria de ser escravo. O escravo também não era devolvido de imediato. E apesar de ser verdade que havia muitos senhores cruéis, que castigavam e matavam seus escravos, também tinha muitos deles que eram justos, humanos, e tratavam os escravos como seres humanos. Bom, ao interceder por Onésimo, nós vamos ler que o apóstolo Paulo, ele vai apresentar alguns conceitos com veemência, e ele começa com uma reputação de Filemão, como homem que abençoava os outros. Ele estava devolvendo uma pessoa que desenvolveu um discipulado com ele, mas com toda a sabedoria, ele começa massageando o ego de Filemão, e ele começa a falar das características dele, um homem que abençoa os outros, uma pessoa que abençoa os outros. Filemão 8 tem esse sentido. Uma vez que Filemão era um cristão que reanimava os outros, Paulo deseja agora dar uma oportunidade de reanimar o coração de Onésimo. Filemão havia sido uma grande bênção para muitos santos, como nós lemos, para a sua igreja, para a sua congregação. Agora era a hora dele provar que a atitude que ele teria com alguém que era escravo. E aqui Paulo, ele poderia ter usado das prerrogativas da sua autoridade apostólica, da sua liderança. Ele poderia ortogar sobre Filemão o que ele deveria fazer. Eu sou seu chefe, eu sou seu pastor, presidente, mas ele preferiu rogar-lhe tocando no amor de Cristo e não na sua autoridade. Em outras palavras, Filemão, você tem que fazer aquilo que te convém, porém eu quero que você pense no seu lugar, o que Jesus Cristo faria nessa situação. E Filemão 9 diz: todavia prefiro rogar-te por esse teu amor, sendo eu como sou, Paulo velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Nós estamos vendo o apóstolo, ele fazendo questão de lembrar Filemão da sua situação atual. Quero tocar no seu amor de cristão. Eu agora sou velho, mas nós somos prisioneiros da mesma guerra que participamos. O mesmo sentimento que eu tive por ele é o sentimento que eu espero que você tenha. Um pedido vindo do apóstolo Paulo era um pedido irrecusável. E provável que nessa época o apóstolo Paulo tinha beirando os seus 60 anos, que para esta época já era uma pessoa idosa. E nessa época Paulo, ele já era conhecido em todo o Oriente Médio e também na Europa. Todos conheciam o apóstolo dos gentios. Então, Filemão está recebendo uma carta calorosa de alguém que era muito conceituado entre os cristãos. Além de um caráter bondoso, Filemão recebe um adjetivo de Paulo de cristão. Reflita sobre a conversão de Onésimo. Onésimo não era apenas mais um escravo,
ele havia se tornado filho de Paulo, na fé, irmão de Filemon. E o próprio Paulo ensina, Gálatas 3:28, que não pode mais haver distinção entre escravo e nem liberto no corpo de Cristo. Agora, olha só, que interessante, olha para mim. Porém, nós temos que nos atentar, que a conversão de Onésimo não significa que alterou a situação legal dele como escravo. Onésimo se converteu, mas não deixou de ser escravo. A conversão de Onésimo não anula, nem cancela a dívida que ele tinha com Filemon e com a lei da época. Quem está entendendo, diga amém. As suas consequências de cada um dos seus pecados, mesmo que pregressos, não tinha como arquivar, tinha que pagar. Mas quer dizer também que diante de Deus e do povo de Deus, Onésimo havia passado a ocupar uma nova posição entre os seus irmãos e entre Cristo. E Filemon tinha que levar isso em consideração, porque agora as consequências da vida dele com Deus também tinha resultado. Que situação é essa? E se você fosse Filemon? E Paulo vai fazendo alguns apelos. No quarto apelo, Paulo vai relatar como Onésimo foi validoso para ele enquanto ele estava na prisão, como ele trabalhou, como ele fez bem o papel de cristão, como ele evangelizou, como ele ajudou em Roma. O nome Onésimo quer dizer útil, de modo que Filemão 11 apresenta o trocadilho proposital de Paulo. Agora, se Onésimo quer dizer útil, olha que surpresa, o que significa Filemão? Filemão significa aquele que é bondoso. Se era esperado do escravo, no trocadilho de Paulo, que ele fizesse jus ao nome dele, agora ele tem que ser útil para você. Se ele foi inútil, Paulo falou, agora ele tem que ser útil para você. Paulo está falando assim, bom, e o que significa seu nome? Se Onésimo tem que fazer jus ao significado do nome dele, você também tem que fazer jus ao significado do seu nome. Amém ou não amém? Paulo amava Onésimo. E se fosse por ele, teria mantido ao lado dele até a sua morte em Roma, até a sua sentença. Era um bom colaborador, aprenderia muita coisa. Porém, essa questão era uma decisão que Filemão teria que tomar, e não Paulo. Quem deveria perdoar ou não perdoar era Filemão, e não Paulo. Por mais que estamos intitulando essas tarefas de como que devemos fazer, exatamente como Jesus faria, a decisão tem que ser de vocês. No versículo 14 diz assim, ó, mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo, por aquilo que você aprendeu, e não forçado, não forçado, não forçado, não forçado. Embora ele fosse apóstolo de Cristo, Paulo não fez nada sem a anuência de Filemão. Embora Onésimo prestasse serviço ao apóstolo Paulo na prisão e fizesse bem feito, ele não quis forçar Filemão a tomar decisão alguma. Em momento algum Paulo cobrou o benefício do seu título sobre ele. Aí no versículo 15 ele vai falar assim, ó, talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. 16, não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa, como cristão. O quinto apelo
diz respeito à providência divina. 15 e 16. Paulo, ele não vai ser arrogante, prepotente. Ele vai fazer uma declaração conforme o seu coração. E ele vai falar assim, ó, como um cristão, nós devemos crer que Deus está no controle de tudo, no controle absoluto de todas as coisas, nas experiências fáceis da vida e nas experiências difíceis. Eu não tenho dúvida que o dono do controle da nossa vida e da nossa história colocou esse homem dentro da prisão junto comigo, porque Deus tinha uma obra na vida dele. Deus permitiu que Onésimo fugisse para Roma, para fugir da multidão, e encontra Paulo dentro da prisão, para se converter, não mais para fugir, mas agora para se libertar. Onésimo partiu para que pudesse voltar, não como fugitivo, Paulo diz, mas para ficar ao seu lado para sempre. Ele não vai mais repetir os erros, ele não vai mais cometer os mesmos erros, ele não vai mais continuar pecando. Dessa vez ele vai ficar do seu lado, dou o que doer, seja qual for a consequência que você imputar a ele. Ficou longe por algum tempo, para que ele e seu dono ficassem juntos para sempre. Partiu para Roma como escravo de Filemão, mas voltaria para Colossos como escravo de Jesus Cristo, como escravo de Jesus Cristo. Amém ou não amém? Agora nós estamos diante do dilema de Filemão. E ao pontuar esses 5 apelos, nós podemos ver que Paulo, ele vai usar de sabedoria como desenhar a história, para convencer, pelo amor de Cristo, a Filemão receber o escravo desobediente, e talvez perdoá-lo, mas não seria fácil Filemão fazer isso. Se Filemão fosse brando demais com Onésimo, poderia influenciar os outros escravos a se rebelarem, e ficaria um motim de escravos rebelados. Era só falar que se converteram, e isso influenciaria os donos a uma condição desesperadora. Agora, se fosse duro demais, afetaria a sua condição de pastor junto com a sua igreja em Colossos. Então Paulo oferece uma solução perfeita, já que era Filemão que tinha que decidir. Trata-se de uma solução dispendiosa. No que diz a respeito ao apóstolo, e ele está disposto a pagar o preço. Paulo, ele não dá só uma bomba, ele já entrega uma solução. Presta atenção no versículo 17. Assim, se você me considera companheiro na fé, recebe-o como se estivesse recebendo a mim. E 18 ele fala, se ele o prejudicou em algo, ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Ponha na minha conta. O apóstolo Paulo está invocando a amizade que ele possuía, para dar sustentação ao pedido dele. Se Filemão considerava ele como apóstolo dos gentios, como seu companheiro, que ele recebesse Onésimo na sua casa, como se estivesse recebendo ele. E como vai receber o apóstolo Paulo, que ganhou ele para aquilo, que conhecido no Oriente Médio, na Europa, como que se deveria recebê-lo? E é evidente que a fuga do escravo já auferiu grande prejuízo para Filemão, fora vergonha, gastos que ele teve. Porém o apóstolo quer pagar qualquer dano que o escravo fujão causou. Não estou falando só para você receber e você se virar. Estou dizendo que o prejuízo que ele causou, por pessoas atrás dele, divulgar a fuga dele, colocou outro para fazer o serviço que ele estava fazendo, tudo isso, eu vou pagar, põe na minha conta, todo o dano que ele causou, eu quero pagar, porque ser cristão, imitar a Cristo, é perdoar aqueles que erraram conosco, e assumir o preço dos seus erros. 19, eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, para não dizer que você me deve a sua própria pessoa. 20,
Sim, irmão, eu gostaria de receber você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. O apóstolo Paulo apresenta a sua própria escrita, do seu próprio punho, para autentificar, corroborar o que ele estava falando. Embora o apóstolo não usa do seu título para defraudar o seu irmão Filemon, mas ele mostra que está disposto a ressarcir com os prejuízos. Agora sim, é claro, que se fosse para colocar numa balança, quem estava em débito com o apóstolo Paulo seria Filemon. Uma vez que o apóstolo Paulo estava devolvendo um escravo fujão que deu trabalho, agora um irmão em Cristo liberto que seria útil para ele. E lembrando também, sem contar em conta, que Filemon devia a sua conversão ao apóstolo Paulo também. Se colocar na balança, quem está devendo ainda é Filemon. E esta é uma atitude clara da ilustração do Senhor Jesus Cristo, daquilo que Ele fez por nós. Eu, você, que vivemos uma vida fugindo dos nossos pecados, fugindo para não assumir as culpas dos nossos erros. O apóstolo Paulo, aqui ele é representado na figura do nosso Senhor Jesus Cristo, é uma tipificação. Jesus pedindo ao Pai, e o seu pedido é de justiça, e ele apresenta para mim e para você diante do Pai, para que Deus apagasse os nossos erros, que Cristo estava apresentando os próprios débitos das nossas contas, pedindo toda a punição que seria minha e sua para Ele. Quando eu e você erramos, lá do céu, o justo juiz Deus, Ele fala, deve morrer, você vai morrer. E Jesus se apresenta aqui como Paulo para nós que somos onésimos. Olha, tudo que ele errou, toda a dívida, todo o pecado, põe na minha conta, porque eu assumo cada erro, cada falha, Nós somos aceitos no amado, vestido a vestes de justiça de Jesus Cristo. Aleluias. Sem isso jamais daria certo. Jamais, jamais. Jamais seríamos justos a ponto de não ter punição, porque sem punição aproximaríamos de Deus. Jamais teríamos condição humana de chegar perto diante de Deus por mérito algum próprio. Ah, mas ele é tão bonzinho, ah, mas ele é tão bonzinho, nem fala palavrão, vai em todos os cultos. Jamais. Mas Deus, ele recebe, porque Cristo, Ele escreveu uma carta a próprio punho ao meu e ao seu respeito, dizendo, põe na minha conta, que está consumado o pecado dele e dela. Você pode celebrar a Deus por isso? O termo receber em Filemão 17, significa receber no seio da família. Não era só recebê-lo, não é só abrir a porta e falar, entra, como uma visita. Receber significa receber como se fosse da família. Amém, amigos? Agora imagine um escravo ser aceito na família do seu senhor, do seu dono, como se fosse da família. Mais maravilhoso ainda, é um pecador perdido ser aceito na família de Deus, na família de Cristo, na família de Cristo. Olha para você, olha para você, com todos os seus erros, com toda a sua falha, Ele está te colocando dentro de casa, no meio da família, como se Cristo fosse,
co-herdeiros de Cristo. Ele está falando assim, o mesmo direito daquele que morreu na cruz, estou te dando. Ah, mas os meus, eu estou te dando, está na conta dele. Ah, mas as minhas falhas, está na conta dele. Tudo que ele tem direito, você passa a ter direito. Amém ou não amém? Paulo não sugere que Filemão ignore os crimes do escravo Onésimo. Antes ele oferece para pagar, lançando tudo na conta dele. A linguagem que Paulo usa em Filemão 19 é muito parecida com uma linguagem de uma promissória local da época. É a garantia do apóstolo que a dívida estava sendo paga. É preciso muito mais do que amor para resolver problemas, Walter. O amor deve pagar um preço. Olha aqui para mim. Deus, diga assim comigo, Deus não me salvou por amor. Deus, diga forte, não me salvou por amor. Pois, apesar de amar o mundo inteiro, nem todos do mundo estão salvos. Diga assim, Deus salva os pecadores, não por amor, pela graça. E a graça, diga, e a graça é o amor que paga o preço. Graças a Deus por isso. A graça em Cristo Jesus, em sua santidade. Deus jamais poderia ignorar a sua dívida, o seu pecado, o seu erro. Não pensa você, crente, que quando ser salvo lá no céu, vai abrir um telão como esse, mostrando cada um dos seus erros. Olha lá, ó, tá vendo? Todo mundo está vendo o seu pecado. Não pensa você que será assim, porque dos seus pecados, Ele não se lembra mais, porque a dívida já foi paga. Você jamais seria aceito, porque Deus, Ele tem que cumprir a própria lei, mas Ele pagou a dívida por nós. Na teologia nós chamamos isso de teoria da imputação. Amputação é tirar, imputação é adicionar. Como funciona? Quem não tinha pecado, quem nunca falhou, quem não tinha erros, adicionou todo o seu pecado sobre ele, todo o seu erro sobre ele, toda a sua falha sobre ele. E nós, que éramos pecadores, falhos, errávamos constantemente, foi adicionado sobre nós toda a justiça de Jesus Cristo, toda a graça do seu amor revelada sobre nós. Nós jamais teríamos acesso, se não fosse a veste da graça sobre nossas vidas. Quando nós aceitamos Ele como Salvador, a sua justiça é depositada na minha e na sua conta, e agora Deus passa a nos aceitar, não por causa de você, mas porque Cristo assinou com o próprio punho, e diz, está pago. Você pode glorificar Deus por isso? Quando Jesus te apresentou para Deus, Ele fala assim, olha bem para ele, olha para ela, não tem mais nada na conta deles, não tem mais nada. Talvez o inimigo tenta te acusar, talvez Satanás tenta fazer a sua cadeia, mas Jesus fala assim, não existe mais nenhuma culpa sobre eles, porque o castigo que traz a paz de espírito, agora está sobre Jesus. Diga amém por isso. Versículo 20, sim, irmão, eu gostaria de receber você algum benefício por estarmos no Senhor, reanime o meu coração em Cristo. 21, escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que eu te peço. 22, além disso, prepara-me um aposento,
porque graças às suas orações, espero poder ser restituído a vocês. Epáfras, meu companheiro de prisão, por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações, assim como também Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Parabéns, você leu Filemão. É preciso sempre lembrar, para eu finalizar, que há uma grande diferença. Olha para mim, há uma grande diferença entre ser aceito por Deus e ser aceitável por Jesus Cristo. Todo que crê que Jesus Cristo é o seu único, suficiente Salvador, é aceito nele. Mas, olha aqui para mim, porém, todavia, quem é de verdade, deve se esforçar, de modo a ser aceitável ao Senhor, em sua vida diária. Uma coisa é ser aceito por Deus, outra coisa é ter um comportamento aceitável pelo Senhor. O Pai deseja olhar para aqueles que são filhos, e dizer sobre ele o mesmo que ele diz quando ele olha para Jesus. Quando ele olhava para Jesus, ele fala assim: em ti eu me comprazo, este eu aceito. E se temos que fazer o que Jesus faria, não é ser somente aceito pela veste da graça, que aplaca todo o nosso pecado, é se esforçar para ter uma vida que ele olha e fala assim: ah lá, esse daí valeu a pena. Amém, amigos? Diga assim: somos todos onésimos, somos todos onésimos, fomos perdoados por Deus, pela graça de Jesus. Diga forte: mas temos que ter atitudes de Filemão, para perdoar os onésimos que aparecem em nossos dias. Não basta, diga, ser perdoado por Deus, nós também temos que aprender a perdoar o próximo. Olha para quem está do seu lado e diga assim: você só vai ser perdoado se você também perdoar. Você sabia? Se você acha que foi perdoado, mas tem um coração que não perdoa, você ainda não foi aceito. Quer que Deus seja Filemão para você, Onésimo, mas você não quer ser Filemão para os onésimos que aparecem para você. A psicologia do perdão é uma forma de desapego. Quando eu falo é uma forma de desapego, ao contrário do que muitos pensam, que perdão é sentimento de fraqueza. Só perdoa quem tem muita força, só perdoa quem é forte, quem é capaz de deixar de lado os rancor, as mágoas, as úlceras que te consomem pouco a pouco, para você aceitar o que aconteceu e começar a seguir em frente. Diga amém por isso. Quando falamos da psicologia do perdão, é uma reestruturação do seu próprio eu. Sim, inconscientemente, é um caminho mental para você recuperar, para você reparar todo o sofrimento que você foi atingido, que você foi machucado, que você foi destruído, as emoções negativas, tudo, e encontrar aos poucos, e pouco em pouco, a paz interior que Cristo quer te dar. Não tenha dúvida, certamente todos nós, sem exceção, temos um espinho cravado.
temos uma conta pendente, um fato marcante do nosso passado que nos restringe a uma felicidade plena na nossa atualidade. Um histórico passado que nos diminui toda a nossa capacidade de pensar, de construir um presente mais satisfatório para nós e para quem conosco vive. Todos nós, de alguma forma, guardamos em nossa pequena conta de sentimentos um ressentimento em relação a algo ou alguém que precisa ser curado. E você, Filemão, tem que libertar e liberar o Onésimo da sua vida. Amém ou não amém? Diga assim: você precisa liberar isso aí que está dentro de você. E aqui eu vou dizer uma coisa muito importante: aceitem que as coisas que aconteceram dessa maneira particular dentro de você, no seu passado, talvez que você não consiga compartilhar, nada do que aconteceu no passado, você consegue, de alguma forma, alterar aquilo que já aconteceu. E talvez é isso que é mais difícil para você aceitar. Sim, amigo, é por isso que você tem que parar de pensar. É por isso que você tem que parar de gastar energia. É por isso que você tem que parar de gastar saúde, imaginando como teria sido a sua vida se isso não tivesse acontecido. Não dá mais. Não dá para voltar atrás. Não dá para mudar o cenário. Não dá para voltar no tempo, mudar a atitude de A, mudar a atitude de B, mudar o pensamento. Não dá! Perdoar é aprender a deixar a ir e seguir em frente. Diga assim: eu preciso reinventar o meu novo eu e desprender da prisão do meu passado. Olha para mim, você precisa assumir seu passado. Assumir o passado não é viver no passado, é entender que aconteceu. Por que você tampa isso? Por que você mente isso? Aconteceu sim, e não dá mais para voltar atrás, para reparar, para impedir. Mas você não tem que viver nesse passado. Você não tem que ser o modelo desse passado. Você não tem que ser o resultado desse passado. É saber que não dá para mudar, mas principalmente, você não depende dele para escrever um novo futuro. Não dá para voltar atrás e fazer com que se fosse diferente. Mas você tem toda a oportunidade para ainda assim se libertar, se liberar, escrever um passado que você, um futuro que você espera. As pessoas boas merecem o nosso amor. E aqui vai uma frase para você. Mas as pessoas ruins precisam desse seu amor. Todo mundo diz que o perdão é uma ideia linda, até que se tenha algo para perdoar também. Aí passa a ser difícil. Deus te perdoou para você aprender que você precisa perdoar. Você precisa liberar o passado. Você precisa seguir em frente. Você precisa liberar para viver algo novo. Amém, amigos? E aqui eu quero orar por você. Por gentileza, Onésimos e Filemões, amigos, oh aleluias, e nós pedimos tanto perdão para Deus,
Nós pedimos tantas desculpas para Deus, mas somos tão limitados quando depende de nós liberar esse perdão e aceitar que essa pessoa também tem que ser livre. Ah, pastor, mas o senhor não estava na minha pele, o senhor não sabe o que eu sofri, o senhor não sabe como fui abusado, o que fizeram de mim, o senhor não sabe o que tiraram de mim, o senhor não sabe como me prejudicaram. Você tem que entender que não dá para voltar mais atrás, mas viver no passado é continuar prisioneiro dele, e liberar o seu passado não é liberar só quem te fez mal, é liberar o seu futuro também, meu amigo, minha amiga. E Filemon, no seu único capítulo, traz essa linda história para dentro de você. Oh, aleluias. Você vive um grande dilema, mas perdoar ou não, só você pode fazer. Paulo, ele podia influenciar a decisão de Filemon, como eu estou fazendo para você aqui agora. Paulo, ele podia dizer lindas palavras espirituais, para impulsionar que decisão ele deveria tomar, como eu estou fazendo para você aqui agora. Mas a decisão tinha que ser de Filemon, como você vai fazer a partir de agora. E aí? Vai viver uma vida nova? Vai escrever uma nova história? Vai se desapegar do seu passado? Oh, aleluias! Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo. Você tem coragem de dizer isso bem forte? Sim. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo. Eu fui perdoado. E eu também perdoo nessa noite. Eu sou filho de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, te dou o meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Aleluia. És fiel em Se inspire com essa bondade de Deus para você. Não é possível você que recebeu tanto amor, tanto carinho, Deus demonstrando todo esse afeto por você, e isso não desenvolver nada em você, nada no seu comportamento, nada na sua personalidade. Desenvolva isso também. Perdoe, aprenda a amar. Sim, aprenda com Jesus. És fiel em todo tempo. Todo tempo, todo tempo. Em todo tempo tu és tão, com todo o fôlego que tem. Eu cantarei a bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, te dou o meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá,
esvazia agora. Coloca a mão no seu coração assim. Fala: Senhor, limpa, limpa, limpa. Eu quero me esvaziar de todo rancor, de toda mágoa. Eu quero me esvaziar de todo ressentimento. Eu quero me esvaziar de toda lembrança. Eu quero me esvaziar de todo mau pensamento. Eu quero me esvaziar de todo episódio que me entristece. Eu quero me esvaziar de toda lembrança negativa que impulsiona o meu futuro. Eu quero me esvaziar, sim, de toda pessoa ruim, ácida, de toda pessoa que estraga, sim, o meu dia quando eu lembro. Eu quero me esvaziar. Eu quero me apegar na sua bondade, a bondade que me aceitou com minhas falhas, com os meus defeitos. Eu quero me apegar à sua bondade que me resgatou. Eu quero pegar a sua bondade que me libertou. Eu quero me apegar, sim, à tua bondade, à tua bondade. Me seguirá, Senhor. Celebra, celebra. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Me seguirá, Senhor. Senhor. Eu me rendo a ti, dou o meu ser, Entrego tudo Oh, a ti. tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel, levante as suas mãos. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que Eu cantarei da bondade de Deus. eu cantarei. Da bondade de Deus. Aleluia! Celebra, celebra com as palmas, celebra glorificando, celebra o nome dele nessa noite. Xarabandará. Sim! Diga glória, diga aleluia! Obrigado, Jesus! Obrigado pelo seu amor, obrigado por sua bondade, meu Deus. Tem alguém aqui em nosso meio que, diante de toda essa declaração de amor de Deus, quer reconciliar com Cristo, aceitá-lo como seu Salvador? Manifeste com a sua mão aí, eu estarei orando por você. Se você perceber alguém do seu lado, que está nos visitando, que ainda não declarou esse amor a Deus, faça esse apelo a Ele, que eu quero estar orando. Se não tiver também, você em casa faça isso. Se declare e se renda a esse amor transformador. Amém, amigos? Graças a Deus por isso. Deixa eu acender as luzes da igreja. Quero orar pelos aniversariantes dessa semana. Isso. Orar pelos aniversariantes. E no final nós vamos conversar com aqueles que estão empenhados em terminar o livro e cumprir, não só ler, mas cumprir o desafio de viver aquilo que de fato Jesus faria. Amém, amigos? Por favor, se você nem está lendo o livro e só comprou, você está frustrando a si mesmo. Quem fez aniversário essa semana? Tem aniversariantes? Jennifer? Só desencava aqui você. Não tem aniversariante? Não mesmo? Tem? Vem cá, Juninho. Verdade, verdade. Vem com a família aqui, vamos tirar essa foto. Juninho, gente boa. Vamos bater uma fotinha aqui. Sobe aqui, meu amigo. Uau! Vem cá, pastora, vem cá. Quantos anos, meu amigo? 28. Isso, um carinha de 15. Muito bom.
Tende as suas mãos direita, vamos orar. Senhor, nós abençoamos o Júnior, que completou mais um ano na Tua presença. Meu Pai, que o Senhor o abençoe de forma extraordinária, sobremaneira, que ele venha, Senhor Jesus querido, se deleitar, desfrutar de todos os benefícios em Te servir. Meu Deus, eu te peço, guarde a sua entrada e a sua saída, e que ele venha desfrutar de um novo ciclo, meu Pai, de maneira extraordinária. Essa é a nossa oração, e nós te agradecemos, meu Deus, em nome de Jesus, amém. Suba aí, e se subir a família inteira, tem que colocar 2 altares aqui. Aleluia! Já estamos terminando. Quem for ler o livro, quem está lendo o livro, quem for aderir, aguarde no final do culto, quero bater um papo com você, nós vamos contar os testemunhos. Hoje também, eu celebro mais um ano de casado. Graças a Deus. Pastor Edivaldo, pastor Analvo, chamá-los a fazer essa oração aqui, por favor. Como eu sei que a minha esposa é uma formiguinha, eu trouxe uma cesta de doce para ela. Aqui, ó. Uau! Só não deixa o Kennifer. Que bênção, quase 20 anos, de um lado uma pessoa maravilhosa, que Deus me proporcionou, que cuida de mim, que me apacenta. De nada. Amém, graça e paz, igreja. Por favor, estenda suas mãos em direção ao altar, ao casal, para que o Senhor abençoe essa oração por suas vidas. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, estão em Tua presença, Senhor, os Teus servos, ministros de Deus, para que o Senhor possa abençoá-los. Ó Deus, por mais esse ano de união, que eles convivem juntos, na Tua presença, são Teus servos, Senhor, estão ao Teu trabalho, e assim pedimos que abençoe suas vidas, para que a cada dia eles permaneçam fortes, unidos na Tua presença, para o Teu trabalho, para a honra e glória do Teu nome. É o que eu peço a Ti, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Amém, nós vamos encerrar. Um louvor bem animado. Elias, vem tocar aqui. Vem cá na bateria, vem cá rapidinho. Um louvor bem animado. Vem cá, corre aqui, Elias, corre aqui. Deus abençoe sua vida. Tenha uma excelente semana. Uma semana de paz, uma semana de bênção, uma semana de conquistas. Família Castro, Deus abençoe vocês. Amém. Pode subir. Isso aí. Vai ficar na virada, no louvor. Veja lá, suba lá. Já sabe que vai cantar? Já combina aí. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Terminado em nome de Jesus. Aleluia. Vamos lá, com alegria. Mesmo sendo assim, pobre pecador,
Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o teu amor, sem o teu perdão, o que seria de mim? Oh Deus, Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Oh Deus, Deus me ama e seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Deus te ama e Ele está sempre de braços abertos para ti. Deus te ama e Ele está sempre de braços abertos para ti. Aleluia.